Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje estaremos falando um pouquinho a respeito do ciclo da água. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, você sabe que a água é um dos elementos essenciais para a vida, né? Muitos dizem assim, onde há água, há vida, né? Nem sempre. Mas aonde há vida, você precisa de água, com certeza, né? Então vamos lá. Então está aí o ciclo da água, os desenhos que você está vendo aí, né? Esse aqui é um pequeno resumo daquilo que acontece com a água. Obviamente que nós estamos falando da água, a gente chama de doce, né? A água que não tem sal, a água potável, a água que você consegue consumir, fazer seus alimentos, né? Beber, né? E produzir a vida, produzir a sua alimentação. A planta precisa, os animais precisam dessa água, né? A água é responsável aí por diversas fases da nossa vida, né? Então ela tem que ter uma água saudável, uma água potável, tá ok? Então você tem aqui, a gente vai chamar de pequeno ciclo. Vou pegar um apontador que é pequeno ciclo, né? Evaporação da água, vem, forma chuva, condensação, cai de novo, né? Você sabe que a água que cai do céu, em cima da sua cabeça, ela veio da terra, ela não vem do espaço, né? Então, por causa da evaporação da água, né? Mas você tem também, né, o movimento das nuvens, elas vão para o interior do país, ou melhor, do continente ou da ilha, né? O local onde você tem ali a vegetação, né? E ela vai formar chuva, vai se condensar. E aqui como acontece, né, um ciclo mais completo, né? A gente chama de grande ciclo. O que acontece? Ela vai cair lá nas montanhas e ela vai passar por dentro das montanhas, né? Às vezes formando nascentes. Essa água não sai assim, né, de dentro da montanha, ela é uma água da chuva realmente, né? Ela cai ali e ela vai ser filtrada pela montanha. E essa água se torna potável. Então ela já subiu, evaporou, né? Formou a nuvem, desceu em cima da montanha, então ela vai descer ali, formando ali, né, um ciclo. Ela vai formar os rios. Ali você vai ter as nascentes de rio, daqui a pouco nós vamos ver isso aí, né? E ela vai atravessar todo um processo também até voltar ao mar, né? Ou se não, evaporar e voltar para a nuvem. Está vendo aqui? Ó? Ela vai passar, né? Vai dar vida à vegetação, óbvio que a vegetação precisa de água, né? Ela vai alimentar, vai nutrir os animais, né? E depois, se ela passar direto pelo rio, ela vai voltar para o mar. Todo o rio deságua no mar. Tá ok? Não foi até aí? Né? Então vamos falar um pouquinho mais, né, de rio. Então tá aqui, os rios, né? O rio, ele tem diversas funções, é essencial para você. São águas potáveis, água que você consegue consumir. Sai dos rios. A maioria da água que você bebe, está chegando água aí na torneira da sua casa, é bem provável ter saído de um rio. Por isso é importante preservá-lo, né? Se você destrói o rio, você está destruindo a sua forma de subsistir, tá ok? É muito interessante que normalmente se pega essa água na nascente. Então você vai lá em cima, né, onde o rio está nascendo, fazem até às vezes represas para que essa água possa ser represada, né, e ter pressão para chegar até a sua casa, e assim chega até você. Em São Paulo tem muitas reservas de águas, né, e depende da chuva, né, reservatórios, né, imensos. E essas águas, elas são distribuídas, tratadas e distribuídas para a população de São Paulo. São reservatórios imensos. Também depende da chuva, né? Aqui, né, onde você tem aí, na minha região pelo menos, aqui no Rio de Janeiro, né, você tem a Serra dos Órgãos e boa parte da água sai, né, fruto da interação da Serra dos Órgãos com a chuva, né, com o clima, né? Então a gente recebe essa água, tem uma boa água, né, não é ruim. Então tá aí, eu vou passar para você aqui né, uma bacia. Isso aqui é uma bacia hidrográfica, né? Não é esferográfica não, hidrográfica. Esferográfica é outra coisa. Tá ali, você tem aqui a nascente, tá aqui, ó, né? É justamente lá em cima, né? Obviamente depende, né, do fluxo de chuva, né? Do índice de chuva. Você tem aqui, né, a primeira nascente, você tem aqui a divisão de águas, você vem para cá, né? Você tem o rio principal que sai daqui, ó, né? Isso aqui, tudo isso aqui é a bacia, ó. São os afluentes que vão desembocar aqui, né, no rio principal, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a bacia do rio. Então vai formando, são vários rios que vão interagindo, vão concentrando em um só. Aí você tem um fluxo de água considerável. Lá embaixo, perdão,
Lá embaixo você tem a foz do rio, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu estou... tá. Às vezes eu estou com 2 monitores, eu não consigo ver se o cursor está no lugar certo. Não está ali a foz do rio, né? Aqui é onde desemboca melhor no mar. Isso aí é bacia, o quê? Lembra? Hidrográfica, né? É todo esse conjunto ali, né? Todo esse relevo que dá, né? Dá condições da água se aglomerar em um rio só, né? A partir de diversos afluentes, e chegar, né, até a sua casa, né? Ou até o mar, ou alimentar os animais, né? Ou melhor, nutrir os animais, né? E irrigar as plantas e tudo mais, né? Então é um processo aí. Obviamente que no terreno você não vai ver tão bonito assim, né? Mas uma foto aérea, de repente, né? Uma imagem mais panorâmica, você consegue visualizar isso no terreno, tá ok? Então vamos lá. É um outro conceito, né, de rio interessante para a gente, é o rio intermediário. Então tá aí, por que intermediário? Porque ele só existe, ou melhor, ele só tem água em partes do ano, né? Em algumas estações, as estações chuvosas, né, que irrigam, que tem aí um fluxo de água maior, então ele começa a ter aí, né, correntes de água. Mas normalmente, né, ou melhor, na outra parte do ano, né, na estação da seca, ele seca. Seca, ele seca. Olha lá, tá vendo aí a imagem? Então aqui, ó. E aí você percebe o seguinte, que você vê claramente que aqui passou água. Não tem vegetação aqui no meio, né? A vegetação está aqui na margem do rio, tá vendo aqui, ó, a margem. A margem está sempre mudando, isso aqui é a margem. Ó. A margem está sempre mudando por causa da corrente das águas mesmo, né? E o rio fica um tempo assim. Cadê os peixes e tudo mais, né? Tem que desaparecer tudo. Não tem jeito, né? Depois de um tempo ele volta, né? Daqui a pouco, em outra época do ano, você vai ver esse rio aqui, né? Fluindo normalmente, né? Como se sempre estivesse ali. Mas não, passou boa parte do tempo sem água, tá ok? E uma outra... isso aqui é com relação às estações do ano, né? E um outro conceito de rio é o rio efêmero. Então aquele é o rio intermediário, né? E esse aqui é o rio efêmero. Todos os dois são rios temporários. Tanto o intermediário quanto o efêmero são rios temporários. Mas o efêmero ele está mais relacionado às condições climáticas, não às estações do ano. Né? Você tem a estação da chuva, está chovendo bastante. Agora, a condição climática, por exemplo, uma tempestade, é um período, sim, por causa de uma frente fria, de muita chuva. Verão, por exemplo, no sudeste, você tem muita chuva. Então é bem provável que você tenha a formação de rios efêmeros. Ele só vai existir durante aquele clima de chuva, óbvio. E aí você percebe alguma diferença. Você vê aqui claramente que esse rio surgiu e ele não tem as características do outro. Embora o outro estivesse seco, você via ali margem, você via ali o local exato onde ele estava passando, onde a água passava. Aqui não. Aqui você vê que esse rio aqui é como se fosse uma água da chuva. Ele está correndo, né, e daqui a pouco ele vai secar, não vai demorar muito. É efêmero, surge e desaparece. Né? Às vezes você vê aí nos centros das cidades ruas se tornando verdadeiros rios. Já vi gente até passando ali de barco, né, no meio da cidade, numa rua. É um rio efêmero, daqui a pouco vai virar uma rua de novo. Né? Mais ou menos isso. Então a característica desse rio aqui é só durante uma tempestade, né, uma época assim, não uma época, não uma estação, mas um período de chuva, né, que vai gerar o rio e depois ele desaparece bem rápido. Só que ele causa bastante estragos, né, porque são áreas normalmente que não estão preparadas para receber, né, esse tipo de rio. Ali não tinha um rio, né? Então, se é uma área de plantação, por exemplo, vai levar os nutrientes da terra, né? Se é uma área residencial, vai causar estragos aí no seu terreno, no seu quintal. Então é complicado mesmo. Destrói muros, né? Cercas, hortas e por aí vai. Né? Uma característica que eu coloquei aqui é o rio intermediário. Isso aqui é do rio intermediário, não é efêmero. Né? Você encontra até assim, ó, a ponte, né? Porque o rio está ali. Ali tem todas as características do rio. O intermediário, ele vai passar ali. Então não adianta você passar com uma estrada por dentro do rio, porque não vai dar certo. Ela está seca, vamos passar o carro, não, daqui a pouco vai ter um rio. Então tem pontes, você encontra essas características, você vai passar
em cima de uma ponte, de repente está viajando e está lá, né? O rio seco, porque é um rio intermediário, é uma estação específica, uma época do ano específica que você vai ter ali a chuva. Uma outra característica, uma outra situação que eu queria citar aqui para a gente é a questão do Rio São Francisco. Recentemente foi feita uma obra lá, né, de transposição do Rio São Francisco, né, para poder irrigar certas áreas do Brasil que são assoladas pela seca, né? Então tá aí, a obra foi concluída esse ano, está lá funcionando, né? Muito bonita, né? O governo federal concluiu essa obra, e ela pega boa parte aí, né? Cruza, o Rio São Francisco ele cruza diversos estados aí, né? E áreas, ele passa bem próximo de áreas, né, carentes, né, de irrigação, né? Por isso foi feita essa obra, né? Levando aí condições de vida para populações aí que não tinha antes. Então tá lá, deixa eu passar aqui para você, tá aí, ó, o rio, né? Você vê que ele corta aqui diversos estados, ó, Minas Gerais, tá vendo? Tá passando aqui, ó. Deixa eu ver se o cursor tá lá, tá lá. Né? Tá vendo aqui, ó? Ele tem aqui a bacia do rio, é bem grande, ó, tá vendo? Então tá aqui, essa área aqui, né? Aqui tem algumas barreiras, isso aqui são barreiras mesmo feitas, né? Para que você possa reter a água, né? E dar fluxo. Foram feitas barreiras para quê? Para que o rio subisse o nível, né? Se eu colocar minha mão aqui, subisse o nível, e quando você fizesse ali a transposição, é um canal que foi feito, né? Para que pudesse ter fluxo de água seguindo para aquela nova direção. Se o rio ficasse no nível normal, é bem provável que você não conseguisse desviá-lo, né? Então fizeram essa barreira para que ele pudesse subir o nível, né? E aí sim você vai passar ele, né, para o canal, tá ok? Aqui eu vou colocar aí uma imagem para você ver as áreas que foram irrigadas. Você não está vendo aqui, ó? Aqui tem as barreiras. Lembra que eu mostrei a barreira lá? Está aqui, ó. Deixa eu voltar lá para você ver, ó. Essa barreira aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa barreira aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui é o canal que foi feito para chegar até uma cidadezinha, Monteiro, né? Esse aqui é mais longo, tá vendo, ó? Passa por várias cidades e áreas são irrigadas, né? Aqui você tem outros canais, né, subcanais que são feitos, né, aqui você tem rede de água realmente saindo aqui, né, utilizando essa água, né, e realmente irrigou diversas áreas aí que estavam até com fome, problema de fome, né, falta de alimento, porque não tem como plantar, a seca assola essas regiões, ok? Então esse aí foi o ciclo da água. Espero que tenha incentivado você a estudar a respeito desse assunto, né? É um assunto longo, né? Importante. Importante, cuide da sua água, cuide da vegetação que tem próximo da sua casa, porque a água, ela depende disso e ela cuida da vegetação. Então, se você tirar, por exemplo, a vegetação de um morro, né, onde tem uma nascente de água, é bem provável que essa nascente vai desaparecer, porque você tirou a vegetação próxima, né, da nascente, né, a água já não vai ser filtrada, não vai ser absorvida pelo solo, ela vai descer, vai destruir aquele morro. Ó. Então cuide da vegetação, cuide dos rios, porque ali está boa parte das suas necessidades em termos de água. Tá ok? Fique com Deus, um abraço e até a próxima.